Deus, querido Pai, agradecidos estamos por mais essa tarde, por mais essa oportunidade de ampliarmos o nosso entendimento à luz da doutrina espírita. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Sueli, continuação da lei de reprodução. Para hoje nós temos aí o que muita gente também pergunta, não é? Se o homem pode controlar a natalidade, né? O número de filhos que ele tem. Muitas pessoas nos perguntam isso, porque outro dia eu encontrei com uma pessoa e ela falou assim, olha, realmente eu não entendo muito, moro perto de uma pessoa que já tem uma porção de filhos, e eles são espíritas e eles dizem que eles não podem controlar a natalidade. Isso é verdade? Você que é espírita? Não, não é verdade, não é assim. É claro que é diferente do reino vegetal e do reino dos animais inferiores. É muito diferente. Nós somos espíritos. E o animal, ele tem princípio espiritual, ele tem uma alma, mas ele não é um espírito ainda. Mas o homem, no reino nominal, as coisas são muito diferentes. Mas não há nenhum impedimento e, às vezes, esse impedimento é extremamente necessário. Então, o homem pode e deve programar a família que deseja e lhe convém ter. Número de filhos, período propício para a maternidade. Nunca, botei aqui em letra maiúscula para frisar bem, nunca, porém, se eximirá aos imperiosos resgates a que faz jus, tendo em vista o seu próprio passado. Então, ao contrário dos animais de inteligência inferior, porque nós somos animais de inteligência superior, ao contrário do reino dos animais da inteligência limitada, eles não têm livre-arbítrio, eles têm instinto e eles procriam. Eles procriam simplesmente instintivamente. Agora, no reino da inteligência superior, no reino nominal, isso não acontece. A procriação no reino da inteligência superior é um resgate, né? Está ligada à evolução do espírito. E muitas vezes essa recepção dos espíritos na nossa vida aqui, né? Na vida do núcleo familiar, é por conta de algum resgate que tem que fazer ou alguma tarefa que essa alma vem realizar nesse núcleo familiar. Não é puramente resgate de dívida, puramente uma necessidade evolutiva porque ele explorou e fez alguma coisa. Não é só isso. Tem muita coisa envolvida nas reencarnações dos espíritos, em todos os planos, de todos os níveis, não só no plano primitivo ou de prova e expiação, como em todos os outros de regeneração, um planeta feliz. Então todos eles, nesses planos, as reencarnações não são aleatórias. Então elas são necessárias e fundamentais para a evolução do espírito, já que o espírito reencarna e um dos objetivos da reencarnação é a evolução do ser. Então, o homem precisa realmente entender que ele não pode, simplesmente porque ele não quer filhos, não recebê-los em casa, caso ele tenha feito essa escolha ao reencarnar. Né? Quando estava para reencarnar, ele fez uma escolha e chega aqui, ele resolve se influenciar pelas ideias do mundo, né? Pelo seu próprio egoísmo, pelo seu próprio egocentrismo, e a gente sabe que o egoísmo é o pai de todos os outros vícios, né? Ele começa ali no egoísmo. Então, por conta de muitas coisas que muitas vezes o casal ele freia aí a entrada na vida deles de hóspedes aí do plano espiritual por uma necessidade evolutiva, então ele vai responder muito por isso. Por isso que está aqui, ó,
O homem pode e deve programar a família que deseja e lhe convém ter. Número de filhos, período propício para a maternidade, nunca, porém, se eximirá aos imperiosos resgates a que faz jus, tendo em vista o seu próprio passado. Ninguém reencarna nesta ou naquela família por acaso. Acaso não existe para nós. Para os espíritos, o acaso não existe. Por que que não existe? Não existe porque acaso nega a consequência. Nega a consequência do caso. Não tem consequência. O A que está na frente dessa palavra aí, caso, nega a consequência do caso. Então não há essa possibilidade, porque não existe coincidências, não existe acaso, não existe nada disso no reino hominal. E eu repito que essa nomenclatura é usada por nós, mas não existe na ciência, existe apenas os 3 reinos, animal, vegetal e mineral. Então não tem esse hominal, porque nós, humanos, pertencemos pela ciência ao reino animal. Mas dentro da doutrina, nós usamos essa parte, dividimos, né, essa parte aí de o reino animal e o reino hominal, o reino animal da inteligência mais limitada e o reino hominal da inteligência ilimitada. Então, no reino hominal, não existe coincidência, não existe o acaso. Todas as criaturas que cruzam o nosso caminho, não houve acaso aí. Depois a gente vai até entender, né, em algum momento da nossa vida a gente entende por que que a gente encontrou com uma pessoa, por que que a gente conversou isso ou aquilo com aquela pessoa. Porque a mecânica quântica está aí mostrando que nós estamos todos conectados, todos interligados. Então nada no reino da inteligência superior acontece por acaso. Um simples encontro aqui na avenida, pessoa passeando aqui, caminhando aqui de manhã, um simples encontro com uma pessoa que ela nem está muito habituada a ver, que ela não encontra muito tempo, um simples encontro, uma frase que pode ser dita nesse encontro, ela é relevante. É bom que a gente entenda e preste atenção, esteja atento às coisas que acontecem no nosso dia a dia. Ao despertar pela manhã, a gente devia fazer esse pedido aí a Deus, a Jesus, ao nosso anjo de guarda, para que não nos falte a atenção devida a todos os acontecimentos do nosso dia, para que a gente fique atento a tudo o que acontece, porque tudo é relevante, né? Então não existe acasos no reino da inteligência superior. Quem está falando isso aqui, eu copiei isso aqui da Joana de Ângeles, em um dos livros psicografados pelo Divaldo, que ela se dedicou muito à família. Joana de Ângeles foi um espírito que ela teve uma dedicação extrema à família, ajuda aos membros nos conflitos familiares. Ela entrou muito nessa área para nos orientar e nos ajudar. Kardec também, evidentemente que sim. Aliás, Kardec é a base de tudo, né? É a base de tudo. Agora, nós podemos observar que em algumas coisas, Kardec foi bem sucinto, embora tenha explicado ali a situação e o que nos era importante entender ali, mas nós entendemos que o próprio Kardec recebeu do espírito protetor dele, recebeu dos espíritos encarregados daquele estudo, daquela tarefa dele, que ele não terminaria a tarefa dele, que continuaria, a revelação continuaria, não é? Então, claro que não é qualquer coisa que está por aí psicografada que nós vamos tomar como continuidade da doutrina, que seria uma ingenuidade. Agora, a partir do momento que a gente estuda a codificação, 5 livros, é um Pentateuco. No momento que a gente estuda e compreende isso, a gente pode ler qualquer coisa e filtrar.
E o que não tiver de acordo, a gente deixa de lado. Por quê? Porque o que foi dito para Kardec foi dito pelos espíritos da verdade, e esse espírito da verdade, ele dirigia uma equipe de espíritos também de conhecimento amplo, que foi Jesus. E ele deixa isso claro no Evangelho segundo o Espiritismo, isso está lá com todas as letras. Tá? Na mensagem do Espírito de Verdade, está lá no Evangelho. Eu já passei por várias situações aqui que eu li para vocês essa mensagem, ele se dizendo, porque a coisa, o que ele estava falando, né, vim como outrora em auxílio, não sei bem como ele diz, aos filhos de Israel. Vim como outrora. Ele já tinha vindo, voltou, né? Dessa forma. Então, está ali no Evangelho, a gente pode até depois reforçar isso aí. Então, a gente sabe que o conhecimento que nós estamos assimilando da codificação do Pentateuco, do Espiritismo, que foi Kardec que trouxe esse termo, Espiritismo, foi ele que criou esse termo. Então, ali está toda a verdade que nós já poderíamos aprender e conhecer. Não é toda a verdade do universo, mas é toda a verdade que nós já podíamos conhecer. Então, tudo que não está de acordo com aquilo ali, nessas psicografias todas que andam muito, né, muitos livros psicografados, são mentirosos, não se trata de serem mentirosos, ninguém está dizendo isso aqui. Né? Apenas a visão daquele espírito que é limitada, enquanto que a visão dos espíritos da verdade era ilimitada para aquilo que nós já podíamos conhecer. Então, ao desencarnarmos, vocês vão ter essa experiência, porque já tiveram muitas, mas vão ter muitas ainda, né? Porque nós já vivemos séculos incontáveis e estamos diante de milênios sem fim. Então, quando a gente parte da Terra, a gente pode escrever, pode mandar cartas, mas vai mandar com a nossa visão, com aquilo que a gente é capaz de ver, de observar e de criar, modificando o fluido cósmico. Mas não é a verdade universal, é a de cada um. E a nossa verdade não é a verdade do universo. Então é por isso que, de repente, a gente recomenda o cuidado com as informações contidas em determinados livros psicografados. Porque o espírito, ele tinha as limitações dele, ele não estava mentindo, ele estava relatando o que ele estava vendo, mas o que ele estava vendo era plasmado por ele também. E como ele não tinha uma evolução muito grande, ele estava fazendo uma descrição daquilo que ele podia alcançar. Agora, isso não acontece com a codificação, porque esses espíritos tinham uma amplitude de conhecimentos, eles foram preparados para esse trabalho, né? O próprio Kardec já foi preparado lá na época dos druidas, como sacerdote druida que ele foi, preparado para essa obra. Tanto que o nome dele, Allan Kardec, foi sugerido pelos espíritos, porque foi o nome dele quando ele era um sacerdote druida. Ele tinha esse nome lá. Então, é muito diferente daquilo que a gente fica imaginando com o espírito recém-desencarnado, né? Mas a Joana de Ângeles não está nessa lista, né? A Joana de Ângeles é um espírito extremamente lúcido e ela se dedicou muito a esse trabalho, a orientação e a educação familiar. Então, quem diz, é ela que diz isso aqui e vai continuar dizendo aqui, ó. Os filhos não são realizações fortuitas decorrentes de circunstâncias secundárias na vida. Procedem de compromissos aceitos antes da reencarnação pelos futuros progenitores, de modo a edificarem a família de que necessitam para a própria evolução. Olha só, eu destaquei esse pedaço. É-lhes lícito adiar a recepção dos espíritos que lhes são vinculados, impossibilitando, mesmo que se reencarnem por seu intermédio. É-lhes lícito adiar a recepção, tá vendo?
adiar, a gente pode só adiar, mas aquele compromisso que a gente tem com aquela determinada alma, eles terão que ser vivenciados por nós. Então nós podemos sim fazer o controle dessa natalidade, mas nós teremos que ter uma justificativa perfeita e adequada à situação, senão nós estaremos acumulando algumas dívidas que terão que ser resgatadas em outras encarnações. Por isso é que a gente tem que pensar bem, porque pode não valer a pena, né, adiarmos determinados compromissos. Então a gente tem que ter uma justificativa muito grande. Imaginemos uma mãe que ela já teve o primeiro filho, teve o segundo filho, não tinha intenção de fazer controle porque tinha condições de tê-los, né? Porque também a gente tem que ter condição, não adianta você ter 10 filhos e colocar na rua, né? No sinal pedindo doce, pedindo esmola. Não é assim que a coisa acontece, né? A menos que esses espíritos sejam tão comprometidos que acaba isso aí fazendo parte lá da necessidade evolutiva deles. Mas no caso, né? Aquela pessoa que tem um pouco de responsabilidade, não precisa nem ter muita, né? Mas um pouco de responsabilidade, e ela sabe que ela está colocando filhos aí nesse mundo e que ela tem que ser responsável por eles. Ela tem que fazer por eles tudo que eles necessitam para que essa encarnação seja importante na vida deles e possa dar a eles condições deles saírem melhores do mundo do que aqui quando aportaram. Então é de total responsabilidade dos pais a vinda desses espíritos. Então é necessário que a gente tenha bastante sinceridade com nós mesmos na hora da gente impedir aí a vinda de um espírito para reencarnar aí na nossa família. Porque tá aqui, ó, procedem de compromissos aceitos antes da reencarnação pelos futuros progenitores, de modo a edificarem a família de que necessitam para a própria evolução. Então, quando simplesmente uma família resolve, eu não quero, é muita preocupação, tá tudo muito difícil, escola tá cara, e tem que ficar arrumando babá, gente para tomar conta, olha, isso não é justificativa não, tá? Isso aí não é justificativa, não. É uma justificativa aquela pessoa, porque o que ocorre muitas vezes? Quando um casal aceita o convívio conjugal antes da reencarnação, né? Quando um aceita o outro, porque um pede, mas o outro tem que aceitar, seja ele ou ela que vai reencarnar em corpo masculino ou feminino, não adianta simplesmente eu querer, né, ao reencarnar, falar, não, eu quero como parceiro de vida, como companheiro, como marido, o espírito tal, porque eu preciso auxiliá-lo e resgatar coisas com ele por causa de coisas que eu já fiz lá no passado. Não basta que eu queira isso, ele tem que aceitar, ele tem que entender que aquilo é importante para ele e para mim, no caso, mas se ele não quiser, não vai dar, não vai rolar esse namoro, porque ele tem livre-arbítrio. Mas se ele aceita, ou ela aceita, né, o espírito em si, eu estou falando aqui espírito que no caso não é o do sexo masculino ou feminino, se os espíritos aceitam essa condição, eles vêm para o mundo e antes também porque isso é coisa escolhida. Não é tudo que a gente escolhe, porque nós não temos destino, nós temos desígnios que nós mesmos escolhemos por nós e que não foram impedidos por Deus. Né? A equipe que cuida disso, que nos ajuda, o nosso anjo de guarda, nos conhece muito bem. Tanto que quando a gente começa a escolher determinadas coisas para evoluir mais rápido, porque vê a felicidade dos justos e quer para si também, né? A gente começa a escolher umas coisas que o anjo da guarda fala assim, meu amigo, você não tem condições de encarar essa escolha não, você vai ter uma queda.
Aí ele nos aconselha a não pedir. Se a gente insistir, aí vai depender da equipe espiritual que coordena isso, que Deus que vai determinar, não, isso não vai ser permitido agora. Aí ele não pode ter. Isso é para o nosso bem, né? É para o nosso bem. Porque senão não adianta nada. Nós estamos reencarnando para progredir. Chega aqui, a gente escolheu coisa que a gente não vai dar conta. Por isso é que quando a gente fala, ouve alguém falar assim, ah, meu Deus, eu não aguento isso não, eu não podia estar passando por isso, que eu não aguento. Aguenta, amigo, porque se você não aguentasse, você não teria feito essa escolha. Porque você não fez essa escolha sozinho, isso aí foi um consenso espiritual, digamos assim. Uma reunião espiritual te ajudando, o teu anjo de guarda deixou você escolher também, Deus deixou, porque sabe que você é capaz, então não entra nessa não, se anime, encara o problema e resolva, porque você tem condição sim. Se escolheu, é porque tem condição. Se a gente não tiver, eles não deixam a gente fazer uma escolha idiota que a gente não vai resolver, vai até piorar a nossa situação. Uma encarnação dá muito trabalho. Uma encarnação é uma bênção que a gente não pode nem imaginar, a fila é enorme lá para vir. Então, quando a gente consegue essa vaga, né, para reencarnar, a gente tem que dar certo. A gente tem que fazer por onde, a gente tem que fazer tudo, todo o esforço necessário para poder sair vitorioso dessa experiência, né, maravilhosa que é a imersão na matéria, que não é fácil também conseguir. Espíritos, às vezes, ficam tempo indeterminado para reencarnar. Então, a gente tem que aproveitar, precisa ser bem estudada essa questão nossa. Quando a gente não quiser uma coisa que a gente considera importante, a gente tem que falar, mas por que eu não quero fazer isso? Eu não quero fazer isso por quê? Porque eu quero comodidade, porque eu não quero me aborrecer, porque eu não quero muito envolvimento. Então, se é por isso aí, melhor que não retroaja na situação, porque senão vai responder muito por isso, né? Porque era uma coisa que estava prevista. E aí, ainda tem outra. Quando nós precamos a vinda de um espírito que nós aceitamos como filho, esse espírito estava esperando essa oportunidade de vir. Ele sabia que era importante para ele também, e quando a gente impede isso, é por isso que eles falam, tem que haver uma justificativa muito grande para impedir o nascimento. Porque o espírito precisa compreender por que ele não está vindo. Então, digamos que uma mulher esteja lá, já tem o primeiro filho, o segundo filho, no terceiro filho, ela apresente um problema nessa gravidez. Uma coisa que aconteceu por conta que o espírito tem livre-arbítrio, a gente não vem com tudo escrito, né? A nossa ação no mundo vai determinando as coisas para nós. Então, por alguma razão, a gravidez não foi lá grande coisa, ela não passou bem, e o médico constatou que ela não deve ter o quarto filho. Embora queira, que ela não deve ter, porque ela pode correr risco de morrer, né? Risco de morrer numa quarta gravidez. Então, que ela fique só com 3. Aí, é uma justificativa importante? É uma justificativa. E aquele espírito que vai ser impedido de vir, ele vai ser informado disso. Ele vai ser informado que ele não, por conta dessa fragilidade daquela mãe que iria recebê-lo, que ela correndo o risco de morrer, ele não teria tantas oportunidades de sair daqui vitorioso como se tivesse a mãe ali com ele. Então ele vai entender que não foi ela que o rejeitou, foram as condições que não foram favoráveis.
Então ele entende. Caso contrário, se não tiver uma justificativa muito boa, eles ficam muito revoltados e isso pode causar um problema de obsessão muito sério. Assim como acontece também nos abortos. Muitos abortos, quando acontecem, né, por conta da vontade, né, do próprio casal, simplesmente não era nem porque a mulher não podia, era simplesmente porque não queria mesmo, aquele espírito que está ali para vir, ele pode não reagir muito bem a essa ação aí que a mulher está fazendo, que a família está fazendo. E tem um espírito que precisa de vir. Então, a gente não pode imaginar, porque isso é algo que depende do livre-arbítrio de todo mundo, né? Não pode imaginar a reação que esse espírito vai ter com relação a essa família. Às vezes, um espírito assim pode se tornar um obsessor na família e fazer uma desgraça na família. Isso pode acontecer, né? E aí, mas Deus permite. Não, Deus não está permitindo, mas também não está impedindo, porque foi uma coisa que a própria família procurou. Olha, aquela pessoa que sabe que tem um buraco enorme na calçada dela, ela sai da casa dela e vai caminhando, olhando para, sei lá o quê, cai no buraco, a culpa é de quem? Ela que não prestou atenção, que tinha um buraco ali, que ela sabia. Ela que não prestou atenção, estava grudada no celular, caiu no buraco. A culpa é de quem? É de Deus? É do anjo da guarda? Não, é dela. Então, nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Por isso que não existe o acaso. Existe causa e consequência, né? Então, tudo isso é importante. Podemos controlar? Podemos. Mas temos que saber por que estamos controlando. Uma outra situação que pode acontecer. Um casal decidiu se unir pelo matrimônio e trazer para casa 4 espíritos que eles precisam de auxiliar para também resgate de vidas passadas. Chega aqui, aquele casal, usando do seu livre-arbítrio, pode não continuar com aquela harmonia que o levou a se unir pelo matrimônio. Aí começam as brigas, começam as inferioridades a aparecerem, as imoralidades a surgirem, e aí acontece que essas almas que estão para vir, se esse casal se separa, elas também não podem vir. Porque aquele espírito que ia reencarnar ali, ele tinha problema com os dois, com o pai e com a mãe. Normalmente é assim. Não é com um só. O outro também está envolvido na trama que o fez reencarnar naquela família. E tal. Então, mesmo que essa mulher se una a um outro espírito para um outro casamento, aquele espírito que iria reencarnar naquele primeiro, não faz sentido ele vir dessa forma, porque o problema era entre ela e aquele que não deu certo. Então ela vai ter que aguardar, né? Porque aí essa mulher, mesmo que ela fique com esse companheiro, ela não sente segurança nele, mesmo que eles não se separem, dependendo da atitude que ele ou ela estejam tomando, que eu não estou botando a culpa no homem nem na mulher aqui, no marido nem na mulher, mas dependendo da conduta de um deles, o outro pode não sentir segurança familiar para receber mais espíritos, para receber filhos em casa. Porque se já está complicado com o que tem, imagina vindo mais. Aí é outra coisa que, se for sério, se for uma justificativa séria e essa relação familiar não ofereça condições benéficas para que esse espírito reencarne, ele também não deve vir. Porque se vier, ele vai queimar uma etapa aí importante da vida dele, que é essa encarnação, porque ele corre um sério risco de não conseguir a vitória evolutiva que ele pretende e que deveria alcançar, por conta da desarmonia familiar.
Aí a justificativa é séria? Mas é para aquela alma que não está devendo nessa situação, porque a outra que desarmonizou a relação, a outra vai ter muito que responder por isso. Mas o outro parceiro, ele ou ela, que não fez nada para isso acontecer de sério, né? Que não contribuiu para essa situação que eles estão passando, então entende que não deverá receber mais um filho ali, porque não tem condição, não oferece segurança. E às vezes essa pessoa não tem nem condições financeiras, né? Numa situação que, como a gente muitas vezes vê, às vezes demanda, vai para a rua. Né? Então são situações muito sérias e os espíritos sabem perfeitamente quando isso é uma justificativa muito boa. Aí é outra história. Não vão estar isentos daquele resgate, mas vão adiar e o espírito reencarnante vai ter que compreender isso. Mas se for simplesmente porque eu não quero me aborrecer, porque eu não quero chateação, porque eu não quero ficar com noite sem dormir, aquelas coisas que as pessoas falam que tem casal que opta por não ter filhos por essas razões aí, é outra história. Também existe aquele casal que pode não querer filhos porque eles querem se dedicar a uma atividade aqui no mundo que, se formarem uma família assim tradicional, eles não poderão realizar, mas aí eles não vão escolher antes de encarnar, eles já vão reencarnar os dois ali com essas tarefas a realizarem na Terra, sendo que não tem filho incluído nesse programa. Aí também é outra história. Mas e eles resolverem ter? Ótimo! Vai ser comunicado um espírito que precisa de resgatar com eles, ou então que vá auxiliar e fortalecer a ação que eles realizam aqui na Terra. A engrenagem é perfeita, gente. A engrenagem é perfeita. É por isso que a gente fala conhecer. Conhecer as atividades divinas é uma coisa que a gente não devia nem pensar em querer, porque a gente não está em condições de nem sabemos quando poderemos estar. A gente precisa fazer a nossa parte, aquilo que está ao nosso alcance realizar, porque aí o mais, né, tá lá, ajuda-te que o céu te ajudará. Então faz a sua parte, porque aquilo que não tiver no seu controle vai estar no controle divino e ele vai fazer. Tanto que tem uma afirmativa de Descartes, eu acho que é Descartes. Às vezes a gente lê um monte de coisa e não coloca lá o autor, né? Mas de qualquer maneira, ela tem todo o conteúdo estoico, né? Da filosofia estoica. No que tiver no seu controle, faça o seu melhor. Seja virtuoso. Dê o máximo de si. Porque naquilo que não estiver no seu controle, entrega para Deus, porque Ele fará o que você não pode fazer. E essa é uma grande verdade. O que não está no nosso controle, a gente não tem que se preocupar com isso. Né? Então é aquela questão, o casal deseja um filho, esse filho não aparece, ela não engravida, aí entra em desespero, procura os profissionais da Terra, está errado em procurar? Não, às vezes essa questão, esse período aí de insegurança, procurando um profissional que a ajude, né, que faça com que isso pode se tornar realidade e tal. Esse estressezinho é necessário muitas vezes para esse casal. Então ela procura uma ajuda médica sem grandes, né, aspirações, mas ela procura ajuda médica e o médico está lá auxiliando no que ele pode, mas mesmo assim não dá certo. Então, se acalma, porque isso não depende mais de você.
O que dependia de você, você já fez, né? Então acalme-se e aguarde, porque se for da vontade de Deus, virá. Ah, mas e se eu não tiver que ter, e se eu não puder ter, mas um espírito tiver que nascer na minha família e eu não posso ser a mãe? Ele virá por vias indiretas, não tenhamos dúvida disso. Muitas vezes, aquele casal que está tentando ter um filho, está fazendo de tudo para ter esse filho, não consegue. Não consegue de jeito nenhum. Aí aparece alguém, ou é uma jovenzinha, muito novinha, que engravidou, ou às vezes é um estupro que gerou uma criança e a mãe não quer, ou então simplesmente alguém da família, que um casal que teve um bebê e morre os dois no acidente. Fica lá o bebê sem mãe, sem pai. Então, olha, todas as vezes que uma alma tiver que chegar para um casal, ela vai chegar. Aí se pergunta, mas então por que não veio pela barriga dela? Por que não houve lá uma ação no laboratório do mundo espiritual, dos espíritos, para organizar aí para que ela se tornasse mãe? Porque fazia parte também da aprovação dela amar aquilo que não veio da barriga dela. Não é? Ou também a hipótese de o comprometimento entre essas almas ser tão grande que o choque fluídico impediria essa gravidez. Impediria o desenvolvimento desse corpinho. Por quê? O espírito que vai reencarnar é que comanda a formação do corpo. Os pais dão o material genético. E o espírito vai comandar a organização e o desenvolvimento desse corpo. Então, na hora da união celular, os gametas masculinos e femininos se encontraram, então houve ali a fecundação daquele óvulo, virou um ovo, ali o espírito já está com uma extensão do seu perispírito lá e vai gerenciar esse corpo que está se formando através do material genético dos pais. E é ele que comanda. Mas se o fluido da mãe não estiver receptivo aos fluidos dessa alma reencarnante, vai haver um choque fluídico e esse espírito não vai conseguir formar o corpo e manter a vida vegetativa dentro do útero da mãe. E aí acontece muitas vezes um aborto natural. Então, quando ocorre esse choque fluídico, ainda que a mãe seja fértil, ainda que ela já tenha tido 2 ou 3 filhos, mas se há um choque fluídico entre o espírito reencarnante, uma dívida grande entre o espírito reencarnante e a mãe, não deverá essa gestação ser natural na mãe, porque o choque vai acontecer e esse corpinho pode não se desenvolver. Então essa alma, ela vai vir por intermédio de uma outra mulher e vai ser encaminhada para a casa dela, numa circunstância que ela nunca vai hesitar em ficar com a criança, porque isso é algo que já está aí arrumadinho. Porque antes desse casal reencarnar, essa alma que vai chegar com esse problema sério de choque fluídico, isso é previsto. E essas almas já vêm para o mundo sabendo que isso pode acontecer. Que pode ser que essa gestação para aquele espírito não se dê através dela, mas que ela vai
receber o espírito na casa dela. Então isso tudo é uma organização perfeita, é o plano perfeito, que é plano divino. Não são os planos furados que a gente faz, não. São os planos divinos. Então quando isso ocorre, às vezes a gente vê isso acontecer, né? A gente vê aquele casal querendo muito, muito, muito uma criança, aí adota por conta de uma empregada doméstica ou uma funcionária da empresa deles que engravidou e não pode ficar com a criança. Aí quem que vai criar? Aquela que deveria ser realmente a mãe daquela criança. Então é uma organização muito perfeita, muito perfeita. Quando Deus quer que as coisas aconteçam, elas vão acontecer. Você lembra, Ângela, aquela menina, ela tinha uns filhos na evangelização, eles deram lá do Amparo, ela tinha 3 ou 4 já, aí ela fez uma ligadura de trompa, uma coisa assim séria, porque ela nem podia ter mais filho. De repente, ela já estava entrando na menopausa, engravidou, mas não é que ela não queria, ela nem podia mais, mas engravidou. E ela não acreditou, porque ela já tinha algum tempo que ela estava com as trompas. Naquela época eles só amarravam, né? Já tinha algum tempo isso. Então, e ela já numa idade avançada, e no entanto, faltava um. E ele veio. E ele veio e foi uma graça na família, né? Porque os outros estavam muito grandes, né? Foi uma alegria na família. Então, quando tem que vir, gente, vem. Mas quando não tem, não adianta que não vai vir. Por isso é que a gente fala, às vezes, para o casal que está querendo muito, gente, isso aí, façam a parte de vocês, mas esse controle não é de vocês. Façam apenas a parte de vocês. Fiquem abertos a esse grande acontecimento, fazendo o que vocês podem fazer. Mas não passem disso, não se revoltem, porque Deus sabe o que faz, né? Nós é que não sabemos. Então essa questão de filhos não chega a ser complicado. Não tem complicação nenhuma nisso. É apenas o casal sabendo que ele pode receber espíritos em casa, que ele não feche as portas, porque ele não tem nenhum impedimento. Tem uma situação boa, tem condição, não tem nenhum impedimento. Agora, se ele começar a impedir só porque ele não quer se aborrecer, aí começa a complicar para ele, porque os espíritos que não vierem poderão criar um problema bem sério na vida deles para frente, né? Continuando aqui para encerrar o assunto da Joana de Ângeles, está aqui, ó. Porém, é o que a gente acabou de explicar. As soberanas leis da vida dispõem de meios para fazer que aqueles rejeitados venham por outros processos à porta dos seus devedores ou credores, em circunstâncias quiçá muito dolorosas, complicadas pela irresponsabilidade desses cônjuges que ajam com leviandade em flagrante desconsideração aos códigos divinos. Então, nada de achar que o espiritismo é contra o controle da natalidade. Seria aí algo que poria a gente questionar, né? A veracidade dessa doutrina em vista dessa situação. Quer dizer, o casal não pode fazer o controle, a mulher se casou cedo e é fértil, vai até 40, 45 anos tendo filhos, um atrás do outro. E se não tiver condição? Ah, mas isso aí não foi previsto? Foi previsto. Mas às vezes esse impedimento que a própria pessoa se obriga a cumprir é uma aprovação para ela. É uma aprovação. Ah, eu queria mais uns 3 filhos, mas infelizmente eu não posso. É uma aprovação. Ela queria muito, então não tê-los é uma aprovação. Então tudo faz parte, gente. As coisas não acontecem por acaso. Não existe acaso no mundo dos espíritos, né? Na realidade dos espíritos.
Tudo é consequência, é causa e consequência. Essa é uma lei do universo. A gente não pode derrogar. Aqueles que têm seus filhos em casa, que se propõem, ou aqueles que estão se propondo a recebê-los, que saibam do tamanho da responsabilidade que isso implica para que sejam atentos. Olha, os primeiros contatos no mundo que esse espírito reencarnado tem é com o pai, com a mãe, com a família. É o primeiro. Então ali, ele já está tendo ali as primeiras noções de amor, de responsabilidade, de desejo, né? de ser desejado. Então isso aí é assim que ele chega no mundo. E para um espírito reencarnar, a gente nem imagina como ele sofre com isso. O espírito, ele tem muito mais problemas para reencarnar do que para desencarnar. Porque para desencarnar, ele está voltando para casa. E para reencarnar, ele está indo para uma prova, para uma expiação. Ele está indo para uma viagem que ele sabe que não é de turismo. E ele fica naquela insegurança, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar certo? Será que eu vou conseguir me harmonizar com essa família que vai me receber? É bem parecido com aquele que vai fazer um estágio em outro país que ele não conhece nada da cultura, mas ele vai lá fazer um estágio lá, um intercâmbio. Ele vai preocupado. Será que eu vou gostar daquela família que vai me receber? Como que é o ritmo deles? É parecido com o meu? Então ele vai preocupado, ele tem que dar certo. Porque nesses programas tem que haver rendimento. Porque isso não é pago. Né? Os mais importantes, eles não são pagos. Alguns são, mas outros não. Então ele vai para estudar, ele vai para obter um resultado bom, ele tem que dar conta. E como é que vai ser? Como ele vai ser recebido naquela família? Para ele isso aí é uma tensão, é uma preocupação. E o espírito reencarnante é a mesma coisa. Ele vem, ele fica preocupado, ele sabe que ele não está vindo fazer turismo aqui, ele sabe que ele está trazendo um programa de provação e expiação que ele tem que cumprir. Ele sabe que ele vai depender do livre-arbítrio das pessoas para que ele dê certo. E as pessoas tendo livre-arbítrio, elas podem muito bem não fazer a parte delas que é importante para aquele espírito, e que aí ele vai ter que ter uma responsabilidade maior, ele vai ter que dobrar o trabalho dele, né? Quando ele perceber isso, que ele não está recebendo a ajuda necessária, ele vai ter que trabalhar dobrado. Então o espírito que reencarna, ele não vem para cá feliz da vida, ele vem feliz por estar recebendo a bênção de uma encarnação para auxiliar no seu desenvolvimento. Isso ele vem feliz, ele conseguiu isso, ele vem feliz. Mas ele vem cheio de preocupações, ele vem cheio de temores. Então ele precisa ser muito bem recebido na casa que ele está reencarnando, ele precisa de encontrar um meio amoroso, de muita vontade de auxiliá-lo para que ele possa diminuir aquela instabilidade com que ele chega aqui. E isso é uma necessidade que todos nós temos que encarar. É necessário que a gente haja dessa maneira. Receba bem aquela alminha que está chegando ali. Né? Mas às vezes isso não acontece, principalmente se aquela gravidez não foi procurada com muito amor, né? Se aconteceu de formas ruins. Mas, de qualquer maneira, aquele que vai assumir a responsabilidade de cuidar daquela alma que está chegando, ele tem que oferecer muito carinho, muito amor, muita segurança, porque o espírito que está naquela criancinha ali é milenar, ele sabe que ele não está ali para brincar. E como a criança, até uma certa idade,
ela está muito na dimensão espiritual, então aquilo que ela veio aqui fazer está muito na consciência dela também. Ele sabe muito bem que ele necessita se preparar para a sua tarefa aqui na Terra. Então que a gente compreenda muito bem isso e continuando a estudar nessa lei de reprodução, na semana que vem a gente tem aí que pensar dos usos que tem por fim deter a reprodução com vistas à satisfação da sensualidade. Não é? E eles dizem, isso prova a predominância do corpo sobre a alma e o quanto o homem está imerso na matéria, nessas situações que a alma realmente não tem. E também a gente pode focalizar também alguns métodos para impedir uma gravidez que não causem problemas para o espírito reencarnante. Porque todo método para controlar a natalidade não pode ser abortivo. Mesmo o método para controle, não estamos nem falando de uma ação de aborto, não. O método ser abortivo, porque existem alguns métodos para impedir a vinda do bebê, né, a gravidez, mas que não impede a concepção, não. Eles são abortivos. Eu não sei se ainda estão em vigor, mas existiam pelo menos, né? Mas que podemos controlar? Podemos, dentro de uma necessidade e com uma boa justificativa para a gente não ficar devendo aí para as outras encarnações. Muita paz para todos.